digo no Senhor que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim. Se é que tendes ouvido e deles foste ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato do passado, presta atenção aí, irmãos, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira. Amém? Crente não fala. Vamos lá, irmão. Diga assim: crente não fala mentira. Aqui. Não é em Efésios isso. E falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Quando a gente fala mentira, irmão, Satanás entra. Quando você dá brecha para mentira, o inimigo entra. Existe a mentira que é para tirar proveito. Olha, eu vou mentir para aquela situação que eu vou ganhar vantagem em cima disso. Isso não é bênção de Deus. A mentira é uma só. Amém? Não existe mentira em grau menor e em grau maior. A mentira é mentira. E quem é o pai da mentira? Diabo. Amém? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então olha só, irmãos, ira que não é tratado, mentira, palavras torpes, amém? Tudo isso é lugar que se dá ao diabo. Deixa eu ensinar uma coisa: aonde o diabo tem lugar, vai haver criança na sua vida. Aí não adianta pastor ungir com óleo, não adianta, né, pastor Marco, a gente orar, não adianta profecia, não adianta revelação, isso não muda princípios de Deus. Amém? Você não pode dar lugar ao diabo, mágoa de irmão, ódio. Amém? Nós temos que tomar cuidado com isso. Aquele que furtava, não furte mais. Olha só. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Outro ponto: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou palavra ruim, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. A palavra que você libera tem que dar graça àqueles que ouvem. Crente com palavrão, irmãos, isso não é bênção na vida da pessoa. Palavrão são palavras baseadas em sentimento maligno. Você sabia que quem fala palavrão porque está com sentimento ruim dentro dele? É a pessoa ofende, a pessoa machuca. Então, quando o palavrão chega a ser liberado, é porque já está dentro da pessoa aquele sentimento. Por exemplo, seu maldito, seu miserável. Quando você chama uma pessoa de miserável, de um palavrão desse, né, a gente sabe que tem, é o sentimento que você tem por aquela pessoa. Porque toda palavra torta, ela é embasada em pecado, em coisa errada. Então, quando você libera uma palavra dessa para uma pessoa, é o que você está sentindo dentro de você. Não é verdade? Tomara que o fulano morra, é o sentimento que você tem. A boca fala do que está cheio de quê? Coração. Como é que está o seu coração hoje? Vamos ver como você tem falado. E não entristeçais o Espírito Santo, para o qual estão selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece? Sim ou não? Sim, ele está dizendo. O Espírito Santo é uma pessoa. E não entristeçais o Espírito Santo. Toda amargura, pessoa amargurada, pessoa com aquela amargura dentro do coração, isso faz mal. Amém, irmão? Pessoa com aquela amargura, já diz o nome, amargura. Quem já tomou chá de bolo daqui? Quem já tomou chá de bolo? É horrível, não é?
igreja. Amém? Fala com o irmão na igreja. Ah, pastor, fulano não fala comigo, fala você. Amém? Se eu não falar com você, você vem, amém, pastor, a paz. Fala você. Nós temos irmãos que não ouvem isso no meio da igreja. Chegou na igreja, não é paz do Senhor com o irmão. Amém? Tem gente que passou aí, não passou, não passou, não, é paz do Senhor. Chega para o irmão, fala com ele, dá um abraço. Nós temos colocado um propósito aqui, quando chega um visitante, eu peço a mão para levantar, abraçar. Vamos fazer isso, irmãos. Cumprimentar uns aos outros, apertar a mão da pessoa. Eu sei que às vezes um é mais difícil, outro é mais quieto, mas faz você. Se você for um exemplo, o outro vai aprender. Amém? Faça com o outro aquilo que você queria que fizesse com você. Paz do Senhor, bom dia, boa tarde. Não sei, irmãos, que isso abençoa. Quando você fala com o irmão, quando você aperta a mão dele, quando você dá um abraço, com carinho, com respeito, isso não é, pastor, isso levanta as pessoas. Ah, dá um abraço comigo lá que eu estou vendo lá. Não, um abraço gostoso lá. Amém? Carne da cena lá com moça. Então faça isso, gente. Amém? Estou vendo ali a Camila, a vida da cena, que bom que a Camila veio, viu, Camila? Nós amamos você. Aí você deu um abraço lá da rádio, viu? Então é importante a gente fazer isso. Amém, irmão? Vamos para a glória a Deus. Vamos lá. Ira, crente irado. A pessoa é brava demais, irmão. Isso não pode acontecer no nosso meio. Uma ira, pastor, pega fogo sobre aquela pessoa, tem até medo. A pessoa já chega irado de casa, já chega nervoso. Irmão, está repreendido. Fica assim, está repreendido. Larga essa ira para lá, você está na casa do Senhor. Cólera é pior ainda. A cólera é uma coisa tão ruim que ela é até um nome de doença, né, Bandeira? Colérico. Se encostou o dedo nele, pega fogo. É verdade. Tem que tomar cuidado com essas coisas. O diabo entra nessas coisas. E a Bíblia fala, não deixe lugar ao diabo. Então, quando eu fico cheio de ira, de raiva, de ódio, qualquer coisa é contenda, qualquer coisa eu quero tudo, qualquer coisa eu sou o cara. Não é assim, irmãos, amém? Temos que ser mansos. Ser manso não é ser bobo, ser pateta, não é isso. Ser manso é ser uma pessoa controlada, equilibrada. Eu estou ensinando para a igreja um pouquinho de doutrina aqui hoje. Nós precisamos ser assim. Ser mais calmo, ser mais tranquilo, ser mais, conversar mais, procurar um entender o outro, porque o diabo trabalha nessas áreas. Olha, irmãos, eu tinha 6 anos de idade quando o pastor me ensinou o evangelho. Eu fui um dia aí na igreja, eu era criança, nunca mais esqueci. Ele disse, Bruna, naquela época eu tinha o quê? Menino ainda, garoto, 55 anos hoje, isso há 50 e tantos anos atrás, eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, olha a igreja, isso há 50 anos atrás eu ouvi. O que mais separa a igreja é um mau relacionamento, falta de comunhão, uma alma que o diabo, você pode ter uma igreja com uma palavra excelente, mas se você não tiver comunhão com o outro, o diabo entra aí. Você já notou, irmãos, o quanto uma pessoa está ferida de verdade? A primeira atitude dela, vou sair da igreja. A segunda, eu não quero saber mais de igreja. A terceira, Deus não me ama. Vai queimando. Então, bons relacionamentos, amar uns aos outros, está na Bíblia, irmãos. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Eu estou trazendo isso hoje, eu não sei se você está fazendo isso, mas eu estou te ensinando, porque chega uma hora que o inimigo joga um contra o outro, machuca, fere, fala. Então essas coisas têm que ser o quê? Tratadas. Não dá lugar a quem? Diabo. Amém? Aqui na Bíblia, irmãos, olha, Efésios capítulo 4, se lê lá, versículo 17. Amém? Vamos continuar aqui, então vamos começar o ponto já. Blasfêmia, gritaria, escândalo. Essas coisas, irmãos, não podem acontecer no meio da igreja. Amém? Não estou dizendo que está acontecendo, estou ensinando. A gente está vendo aí essa, eu até falo assim, essa peleja no dia de eleição aí, tem um matando o outro. Tem igreja tomando raiva um do outro por causa disso. Irmãos, temos que orar. Amém? Orar, Senhor, abençoa nossa nação, Senhor, abençoa nosso país. Sabe, eu sou igual a Bíblia diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, nós somos de Jesus. Amém? Você tem que orar para a nação, tem que orar para o Brasil, Deus faz o melhor. A
Mas tem gente, irmãos, no mundo de inimizade. Você entra hoje, não estou dizendo que é você, não observa. Você entra em Facebook hoje, é acusação, é palavra torta, é briga, é guerra, faz até mal a gente, você lembra as coisas que são vocês, não. Eu observo isso. Você vê programas hoje de política, briga sobre briga, pastor. Pastor, tem que orar, pela nação, amém? Orar para que Deus faça o melhor dessa nação. Cada um sabe o que é melhor dessa nação, então você tem que orar. Mas um está matando o outro, eu estou matando o outro. Eu sou de fulano, eu sou de Pedro, eu vou matar você. Irmãos, nós somos de Cristo. Amém? Vamos dar glória a Deus. Ore para o Brasil. Ore para que haja paz. Ore para que o Senhor governe sobre nós. Você sabe qual tem sido, pastor, a minha oração nesses dias? Senhor, governa o Senhor sobre nós. É isso que tem que orar. Larga as coisas ruins, fala e ore. Se você pedir para o Senhor governar, o Senhor vai governar sobre essa nação. Amém? Temos que entender essas coisas, porque o diabo entra por aí. É contenda, briga, confusão, escândalo, gritalhada, e não sei o que. Irmãos, o diabo está amando isso. A gente tem que estar percebendo maneira que eu estou aprendendo algo aqui hoje. A gente não percebe por onde o inimigo tem entrado. Ele entra nessas coisas. Você quer ver mágoa, ira, contenda, palavrão, murmuração, isso tudo é lugar que você dá para o diabo. Você tem que dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos falando glória a Deus. Malícia, tem gente malicioso, está cheio de malícia, cheio de tirando proveito dos outros. Essas coisas, irmãos, não podem acontecer na vida de um servo de Deus. Eu estou falando aqui por alto, tá? Não estou entrando a fundo, não. Aí continua aqui. Antes sejam para com os outros benignos. Pessoa benigna, não. Pessoa boa. Aqui diz mais benigno, misericordioso. Dê chance para alguém ser sarado através de você. Amém? Você tem que dar chance para o outro. Você é um canal de misericórdia para ele. Avisa você que vai sarar ele. Você está puro demais. Continuando. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Perdão. Amém? Quantos podem dar uma glória a Deus? Perdoador, irmão, não é aturar tudo, mas é você a chance e você não guardar mágoa no seu coração. Como é que você vai frutificar se você está com mágoa no coração? Como é que você vai ser bênção se você não perdoa? Amém? Continuando. Aí Paulo diz aqui, sede meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores de Deus. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vamos lá, já vou terminar. Mas a prostituição, né, e toda impureza não se nomeiem no meio de vós. Hoje estou pegando um pedacinho de doutrina aqui, viu, irmãos? Irmãos, eu sei que tem gente na live assistindo e vai edificar. Cuidado com o programa de televisão que você assiste, que está levando impureza para dentro da sua casa. Amém, irmãos? Programas no YouTube, cuidado com redes sociais. Às vezes as coisas estão entrando por aí. Impureza, coisa que não edifica. Outra coisa, a avareza. Crente avarento. A pessoa tem que passar por uma avareza, irmãos. A pessoa é tão amarrada em avareza, é avarento. A pessoa fica doente, porque alguma coisinha, eu falei uma vez, eu tenho que orar com uma pessoa, e a pessoa era dizimista, e queimou uma lâmpada na casa dela, ela me questionou que não podia queimar lâmpada porque ela era dizimista. Eu falei, irmã, não é por aí, como é que o cara vai vender a lâmpada, o cara que não quer lâmpada? Então, gente, avarenta, irmãos, também avareza, aquele amor a dinheiro, repreenda isso, amém? Quantos podem dar glória a Deus? Repreender isso. Show avareza, show amarração. O diabo entra, irmãos, às vezes por essas coisas. Vocês têm que prestar atenção. O fato de você estar na igreja todo dia, o fato de você ir à escola dominical, o fato de você estar nos cultos semanais, isso não significa que você não tem que vigiar nessas áreas. Porque às vezes, pastor, a gente se acostuma com o cerimonial. A gente se acostuma com o culto, com a palavra, com o louvor, a gente sabe
qual é a caminhada? A escola dominical, ele vai louvar, daqui a pouco vai ter a oferta, enfim, vai ter a pregação, vai ter o apelo, acabou o culto. Irmãos, o culto não termina aqui, o culto é diário na sua vida. O culto não acaba aqui hoje. Fechar essas brechas para que Satanás o quê? Não ache lugar na sua vida. Amém? Com avareza, mentira, prostituição, programa que não edifica a vida da sua casa. Irmãos, tem programas hoje de televisão que não edifica a vida do crente. Se você fica vendo aquelas coisas, preste atenção no que eu vou te dizer. Daqui a pouco aquele sentimento vai estar dentro de você. Você sabia disso? Muitos de nossos adolescentes, muitos de nossos filhos, quando eu digo de um modo geral, se perderam a intimidade com Deus, perderam aquela sensibilidade pelo que viram. Aquilo influencia a mente. As pessoas são influenciadas muito pelo que vê, muito pelo que ouve. Então a gente, como sacerdote, tem que filtrar isso. Amém? Tem que ser isso aí, tem que olhar esse tipo de coisa que está entrando por redes sociais, por televisão, por amigos, por pessoas. Eu conheço uma pessoa que, vocês não conhecem, está a ponto de perder um casamento por coisas que influenciaram a mente, a família, pastor. Influenciou tanto a mente da pessoa, o casamento dessa pessoa hoje está perigando. Aí eu fiquei fazendo uma análise para ver os acontecimentos, coisas que vê, coisas que ouve, coisas erradas. As más conversações corrompem os bons o quê? Costumes. Não há comunhão de luz com trevas. Andai como sábios e não como nécios. Proceder sem refletir não é bom. E peca quem é o quê? Precipitado. Vai falar aí, precipitado. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Eu não estou pregando não, irmão. Estou dando só uma palavrinha de início aqui. Amém, missionário? Só um início. Mas tem que dar, irmãos. Então vamos lá. Avareza, não se nomeie entre vós torpezas. Olha só, nem torpezas, parvoíce, chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Piada suja, piada com o nome de Deus, irmãos. O que a gente vê, pastor, de piada com as coisas santas, piadas com o nome de Deus, irmãos. Esses dias eu não vou dizer o nome aqui, porque agora você tem que tomar cuidado, né? Eu vi uma certa cantora mundana aí, falando horrores acerca de Jesus, então a gente tem que repreender essas coisas. Isso não pode entrar em você. O Senhor é santo, santo, santo. Amém? Então vamos lá. Avareza, torpeza, mentira, chocarrice, brincadeira sem graça. Brincadeira que não edifica o outro, às vezes ofende. Há perigo, sei lá, você tem que ter sabedoria nessas coisas, irmãos. Amém? Você pode ofender uma pessoa brincando. Você pode ser mal interpretado brincando com a pessoa. Às vezes você não falou com maldade, mas feriu a pessoa. Aí depois de você consertar isso, é uma volta no deserto. Não é verdade? Miguel está dando glória aí. Então a gente tem que vigiar. Vigiar e orar. Duas coisas que eu vou dizer muito importantes para a gente orar. Eu posso ser um homem de oração, mas eu posso não vigiar. Ou eu posso ser um cara muito vigilante e não ter vida de oração. Uma coisa não anda sem a outra. Vigiar e orar. Um homem de oração, ele é uma bênção. Mas se ele vigiar, ele cai. Amém? E o homem que vigia muito é o cara é o santo, mas não ora. A oração dá força na sua vigilância. E a vigilância mantém você firme também através do poder da oração. Então uma coisa tem que andar com a outra. Quantos estão entendendo? Eu estou trazendo um pouquinho para você, isso é assunto de doutrina, de escola dominical profunda, mas eu estou trazendo um pouco, irmãos, para que Deus traga vitória. Às vezes muitos estão fracos, pastor, espiritualmente, por causa dessas coisas. Às vezes a pessoa está fraca porque vive com a boca cheia de glória. Aí eu vou orar por você, o pastor vai orar, o líder, o nome de Deus, isso acontece, irmão, não produz efeito. Não há poder sem conserto. Não há mudança sem santidade. Não há transformação sem posicionamento. Então, pastor, ora por mim, eu vou orar, eu quero, com certeza. Mas tem que consertar o que está errado. Tem que passar aí um pente fino
teu, sabe, isso aqui não é do Senhor, e você começar a limpar. Quando ele estava dando aula hoje aqui, né, pastor Marcos, escola dominical, lá no templo, como tinha ídolo dentro do templo, ídolos, imagens, pessoas adorando deuses falsos, sabe, Deus dizendo, olha, eu me afastei, eu saí. E não aprenda algo do tipo bíblico nessa noite. Se a gente não andar em retidão, o Senhor se afasta. Se a gente não consertar, Ele vai embora. Amém? Ele tem que estar num ambiente onde está propício para Ele, Bruno. O templo do Espírito Santo sou eu e você, temos que estar o quê? Propício. Você tem que estar ali com o coração para que Deus possa ter um acesso, para que Ele possa orar, para que as coisas possam estar em paz. Irmãos, olha, vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu, como pastor, há muitos anos que sou, muitos têm passado luta, muitos têm sofrido porque não há conserto, muitos não mudam porque não deixam Deus tratar, não querem deixar Deus tratar. Deixa eu te dizer uma coisa, a oração não vai mudar isso aí. Tem que tomar posição. Diga assim, posição. Não adianta profeta de fogo, não adianta vigília, não adianta te ungir com óleo, não vai mudar. A primeira coisa que tem que mudar são as minhas atitudes. Diga assim, atitudes. Quando as minhas atitudes mudam, aí as coisas de Deus, pastor, começam a acontecer. Se você não perdoa, como é que a oração vai produzir efeito em você? A Bíblia diz, se você não perdoar, o vosso Pai, perdão vos perdoará. Olha só. Já o negócio começa assim, diga assim, o negócio começa comigo. Fala, tem que começar comigo. Eu tenho que ser tratável. Então, hoje eu pregando um pouco pela manhã, também falei sobre isso. Seja tratável. Obedeça. Abra mão de alguma coisa. Às vezes muitas coisas não estão acontecendo porque você não abre mão de algo. A gente tem que abrir mão de alguma coisa para Deus colocar algo na sua mão. Chega de uma coisa, como é que eu vou receber com essa mão se minha mão está fechada aqui? Para mim pegar aqui esse microfone, eu tenho que abrir a mão. Olha só. Agora, se eu for assim, fechado, com a mão, sabe, fechado para Deus, Deus não pode botar o microfone, o que vai acontecer? Olha só, olha a facilidade que Deus dá. Aqui, eu estou com a mão, eu estou fechado. Mas quando, sabe, Deus me deu, eu peguei. Olha a diferença. Irmãos, eu estou trazendo essa palavra porque estamos vivendo dias difíceis. O diabo está atacando relacionamentos, pastor. O diabo está atacando casais, está atacando família. O plano do diabo é destruir. E a destruição começa por essas brechas. O diabo não destrói uma vida rápida assim. Ele começa trabalhando. Aonde tem lugar para o diabo, ele vai começar o quê? Trabalhar. Aí vai chegar um ponto que a coisa vai estar muito difícil mesmo. E para mexer naquilo ali é uma dor, é uma guerra, é uma batalha, porque está dando lugar para o diabo. Amém? Nós temos que dar lugar para Deus, irmãos. Lugar para a palavra de Deus. Lugar para a unidade, para o amor, para o perdão. Tem que haver isso no nosso coração. Você quer ser uma igreja profética para esses tempos? Seja tratável. Senhor, eu quero abrir mão disso. Senhor, eu quero mudança. Hoje eu estava pregando no bispo Rosimar. Quando Ezequias, pastor, estava lá para morrer, o profeta chegou, né? Ele disse, arruma sua casa que você vai morrer. Eu não sei se alguém já ouviu isso aqui, mas tem profeta morrer. O que Ezequias fala, né, João? Senhor, lembra-te. Lembrar de quê? Eu estava perguntando naquela igreja hoje, o que Deus podia lembrar de cada um que estava ali? Ele disse que dos meus pecados ele não se lembra mais, mas ele se lembra da sua conduta diante dele. Ele se lembra, sabe, da vida que você dedicou para ele. Ezequiel falou, Senhor, lembra-te. Aí Deus fez o que, Marcinho? Foi lá, em todo aquele histórico, Rosimar, que Ezequias tinha, e mandou o profeta voltar e acrescentou 15 anos para ele. Irmão, vou fazer a mesma pergunta para você. Será que Deus pode se lembrar de coisas na sua vida? Pensa nisso. O que Deus pode se lembrar hoje de você? Será que Ele pode lembrar? Será que você tem essa autoridade para dizer, Senhor, lembra-te que eu tenho orado, Senhor? Irmãos, Deus lembra das atitudes simples.
Deus lembra das condutas de perseverança, que é isso que marca o coração de Deus. Você pode notar que Deus sempre foi marcado, é marcado por coisas simples. Você vê que a mulher lá da moedinha, da oferta, né, companheiro? Jogou uma moedinha lá, e Jesus falou que, olha, essa foi que é a maior oferta. Porque tinha rascunho, tinha profundidade o que ela fez. Sabe, irmãos, nós temos que ser pessoas profundas no que a palavra diz. Né? Quando Deus olha para você e você não perdoa amor, e você é alguém que, sabe, é tratável, se lembra, poxa, cada uma lá, viste meu servo Jó? Olha quem me lembrou de Jó, né, pastor? Jó é um homem, Cláudia, que era amoroso, que era bondoso, que desviava do mal, né? E Deus foi detalhando, Mazinho, porque estava na memória de Deus todo o histórico de fidelidade de Jó. Eu quero dizer para vocês essa noite, está, irmão, na memória de Deus, tudo que você tem feito por amor à obra dele. Às vezes você vai receber um elogio meu, talvez eu não saiba um terço do que você faz para Deus, mas eu vou te dar uma boa notícia, está na memória de Deus tudo que você tem feito, todo sacrifício, toda luta, sabe, por amor às coisas dele, por amor ao Evangelho. Mas, irmãos, que nessa noite todo lugar do diabo caia por terra na nossa vida, que não haja lugar em mim e em você, não há lugar para ele, porque eu sou templo do Espírito